Leia. Pai, do Quer que eu fale? No Filho, Pai, do Filho, do Espírito Espírito Santo. Santo. Leia. Amém. Então, hoje nós vamos ver o artigo 90, 98, começando com as orações que a Edna vai fazer. Não é isso, Edna? Pode começar, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vem, ó Criador Espírito, as almas dos teus visita, as almas dos teus, os corações que criaste, enche de graça infinita. Tu, Paráclito, és chamado, dom do Pai Celestial, fogo, claridade, fonte, viva unção espiritual. Tu dás septiforme graça, dedo és da destra paterna, do Pai solene promessa, da força da voz superna. Nossa razão esclarece, teu amor no peito acende, do nosso corpo a fraqueza, com tua força defende. Dá-nos, afasta o inimigo, dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos tudo quanto se deplora. Dá-nos Deus, Pai e seu Filho, por ti nós bem conheçamos, e em ti, Espírito de ambos, em todo o tempo creiamos. A Deus, Pai, se dê a glória, e ao Filho ressuscitado, Paráclito, e a ti também, com louvor perpetuado. Amém. 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 Envia o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós, cego alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo seu ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinto nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. 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 Então, nessa nova renovação, nessa consagração que estamos fazendo, hoje é o 11º dia e nós vimos as 5 verdades. Agora nós vamos ver a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Por que a escolha? Porque existem várias devoções falsas que aparecem e todas são influenciadas pelo devorador para nos confundir. Confundir. Então, é importante que a gente conheça, né? Aqui ele vai narrar 7 tipos de falsos devotos e falsas devoções. Hoje eu vou ler para vocês até a 4ª. E aí a gente vai identificando, né? Prestando mais atenção ao que a gente não deve seguir e a quem a gente deve agarrar com unhas e dentes. Lógico que ele está defendendo a devoção por ele criada, que para nós também é a melhor, tá bom? Então vou começar lá. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem.
postas estas 5 verdades, impõe-se mais do que nunca fazer uma boa escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, porque há cada vez mais falsas devoções a Nossa Senhora, e é fácil tomá-las por verdadeiras. O demônio, como falso moedeiro e enganador, fino e experimentado, já enganou e levou à condenação tantas almas por meio de uma falsa devoção a Nossa Senhora, que todos os dias se servem de sua experiência diabólica para perder muitas outras. Deleita-se e adormece-as no pecado sob protesto de algumas orações mal rezadas, como pretexto, tá? De algumas orações mal rezadas, de umas quantas exteriores que lhes inspira. Então o enganador vem e coloca algumas orações mal rezadas a pretexto de estar servindo a Virgem. Assim como um falso moedeiro não falsifica ordinariamente senão ouro e prata, e muito raramente outros metais, porque estes não lhe valerão esse trabalho. Também o espírito maligno não falsifica tanto as outras devoções como as que se referem a Jesus e a Maria. A devoção à Sagrada Comunhão e a Nossa Senhora, estas são, entre as demais devoções, o que soa o outro e a prata entre os metais. Então, ele aqui está fazendo a comparação. O moedeiro nunca vai falsificar moeda porque é dela que ele trabalha. Então, ele vai tentar falsificar o ouro e a prata. E assim é o devorador, porque ele vai tentar falsificar a devoção a Jesus e a Maria. Importa muito, dando continuidade, importa muito, portanto, conhecer primeiro as falsas devoções à Santíssima Virgem, para as evitar, e conhecer a verdadeira para abraçá-la. Depois, importa distinguir entre todas as práticas diferentes desta última, qual a mais perfeita, a mais agradável à Virgem Santíssima, aquela que dá mais glória e que é a mais santificante para nós, para ela nos apegarmos. Então, é como eu falei, conhecemos as falsas para nos livrarmos dela e vamos nos aperfeiçoando na verdadeira. À medida que conhecemos o que não presta, nós vamos entrar na verdadeira devoção, que é aquela que exalta a Maria e através dela chega-se ao Filho. Dando continuidade, os sinais da verdadeira devoção à Santa Virgem Maria. Então existem falsos devotos e falsas devoções. Hoje eu vou falar sobre 4, né? Ele diz assim: conheço 7 espécies de falsos e falsas devoções, a saber, os devotos críticos, os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os devotos hipócritas, e tem um último que não está aparecendo para mim, tá? Mas como eu vou falar sobre 4, depois nós vamos nos aprofundar nesse 7º também. Então temos que, primeiro, os devotos críticos.
ele chama de... o último são os devotos interesseiros, tá? O 7º são os devotos interesseiros. O que ficou faltando apareceu agora para mim. Então, os devotos críticos. Num resumo assim rápido, para depois nós lermos, eles são sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos, são os críticos. No fundo, eles acreditam na devoção, mas criticam as práticas de devoção dos humildes, aqueles que realmente se entregam com humildade, com coração a essa devoção. Eles duvidam dos milagres e daqueles que os narram. Normalmente, a Virgem aparece para os pequeninos, para os humildes, né? Eles duvidam. Até das pessoas idôneas da igreja, acusando-as de idolatrias, e são muito orgulhosos e maus, e causam imenso mal a essa devoção. Os devotos críticos. São Luís Maria não a critica que procura servir a verdade, essa devoção aos críticos. Mesmo deu mostras dessa crítica boa. Veja, no número 97 escreve: para confirmar o que dizem e para ainda mais cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em alguns livros, histórias verdadeiras ou falsas. Isso ele está narrando um parágrafo e está especulando sobre eles, tá? Os devotos, estou pulando aí que isso a gente não vai ver, então estou pulando e estou indo lá no próximo ponto. Os devotos críticos são, acharam? Tem um comentário, São Luís Maria não a critica que procura enviar a verdade. Ele mesmo deu mostras dessa crítica boa. Veja, convém saber, 3 pontinhos, J. Tá vendo? São citações que não tem aqui. No número 97, escreve, para confirmar o que dizem, para ainda mais cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, histórias verdadeiras ou falsas. Isso pouco importa. Nestas se conta como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem. Aí é uma citação que ele não colocou totalmente aqui, tá? A gente teria que voltar no livro. São Luís não acredita nestas histórias. Os devotos críticos são ordinariamente sábios, orgulhosos, espíritos fortes e que se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção à Santíssima Virgem, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Vêm com desgosto pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou imagem da Virgem.
às vezes num recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nos mesmo de idolatria, como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não postam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem. Quando lhes referem os louvores admiráveis que os santos padres tecem a Nossa Senhora, dizem que isso é exagero ou explicam erradamente as suas palavras. Essa espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa e mundana é muito para temer e causam imenso mal à devoção à Nossa Senhora, afastando eficazmente dela o povo sob o pretexto de destruir abusos. Então eles não veem os humildes, aqueles que se ajoelham diante de uma pracinha com uma santa, que fazem oração. Eles são muito críticos em relação ao mundo, às devoções. E tudo que é sua fantasia, por exemplo, como ele narrou, que histórias de pessoas que foram ressuscitadas para a confissão, eles não acreditam nem na própria Santa Igreja, nem nas coisas que as pessoas qualificadas falam de Nossa Senhora, das aparições. Eles criticam tudo. Criticam tudo. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas que estão dentro da igreja criticando tudo. Criticando o padre, criticando o terço, né? Mais embaixo ele vai falar sobre o terço. E aí mais tarde a gente debate sobre isso, se der, né? O segundo tipo de devotos são os devotos escrupulosos. Um breve resumo. Eles têm medo de desonrar o Filho, Jesus Cristo, porque estão honrando a mãe. Tem uma visão distorcida, né? As devoções, para eles, devem estar firmemente fundadas na verdade revelada. Então, eles acham que se honrarmos a Virgem no intuito de honrar a Cristo, isso não é verdadeiro. Eles não acreditam que ela é o caminho que leva a Cristo. As atitudes deles, eles não suportam ver pessoas ajoelhadas, louvando a Virgem, tendo um número menor de pessoas ajoelhadas louvando a Nossa Senhora do que ao Santíssimo Sacramento. Eles dizem que isso é muito errado e nem admitem que isso é para honrar o Pai. Não querem que a gente se dirija a ela, a mãe, com frequência. Não quero que se fale tantas vezes na Santíssima Virgem. Agora eu vou ler aqui, tá? Estou botando para cima. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, rebaixar um elevando a outra. Aí tem um comentário. Verdade é que não se pode louvar a Santíssima Virgem sem ela louvar por sua vez Jesus. Da parte de Nossa Senhora, portanto, não há perigo de desonrar a Deus, mas da parte dos homens a questão não é tão simples. Os padres do Concílio Vaticano II disseram expressamente que há pessoas pouco instruídas que têm uma devoção desequilibrada à Nossa Senhora. Na vida delas,
Deus e Jesus ocupam uma posição esquisita. É, portanto, necessário ensinar bem o povo para que evite todo exagero. Que a nossa devoção e pregação estejam firmemente fundadas na doutrina revelada, de maneira a tornar-se muito claro que só honramos a Virgem no intuito de honrar Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. Como diz São Luís Maria no fim deste número, não podem os devotos críticos, né? Escrupulosos, os escrupulosos, os devotos escrupulosos não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiam. Não toleram, senão, contrariados, que haja mais pessoas de joelhos diante de um altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tantas vezes na Santíssima Virgem, nem que a ela nos dijamos tão frequentemente. Eis algumas frases que lhe são habituais. Para que servem tantos terços, tantas confrarias e devoção externas à Santíssima Virgem? Há muita ignorância nisso tudo. Faz-se da religião uma palhaçada. Falem-se dos que têm devoção a Jesus Cristo e, entre parênteses, digo que o nomeio muitas vezes sem se descobrirem. Isso sim, é preciso pregar Jesus Cristo, eis a doutrina sólida. Isto que dizem é verdadeiro num certo sentido, mas quanto à aplicação que fazem para impedir a devoção a Maria, a Virgem Santíssima, é muito perigoso. Trata-se de uma... Um momentinho aqui. Trata-se de uma cilada do inimigo sob pretexto de um bem maior, pois nunca se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra muito a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar a Cristo, indo a ela apenas como ao caminho que leva ao fim almejado, Jesus. Aí temos 95, a Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem e só depois Jesus Cristo. Benedicta tu és mulieribus, não sei ler em latim, gente. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Traduzindo, não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Dizê-lo seria uma heresia intolerável. Mas para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, é preciso louvar antes a Virgem Maria. Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos escrupulosos,
Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Então, são os escrupulosos que têm muito escrúpulo em relação às coisas que vão diretamente a Deus, porque eles preferem estar mais na presença do Filho que do Pai. Eles não compreendem a importância da Virgem Maria. Vamos ao terceiro, os devotos exteriores. Temos vários tipos de devotos e a gente, conforme vai lendo, vai vendo pessoas ao nosso lado que simplesmente não sabem que estão cometendo esse tipo de erro, porque não conhecem, né? Por isso é tão importante esse tratado. Terceiro e penúltimo, os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas externas. Ficam apenas na exterioridade desta devoção por lhes faltar espírito interior. Rezarão muitos terços às pressas, ouvindo muitas missas sem intenção, irão sem devoção a procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora, sem mudarem de vida, sem fazerem violência às suas paixões, nem imitarem as virtudes desta Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção. Se atenderem ao que tem de sólido, veja o comentário no número 55, sem atenderem ao que tem de sólido. Se não experimentam prazer sensível em suas práticas, julgam que já não fazem nada desorientadamente. O mundo está cheio desta espécie de devotos exteriores e não há ninguém como eles para criticarem as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior por ser o essencial, sem, todavia, desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Não sei, eu só estou vendo a Josi aí, não sei se tem mais alguém. Então, os devotos exteriores fazem essa devoção sem se resumir às práticas da alma. Eles se dirigem só às práticas externas, estão experimentando só aquilo que podem mostrar. Eles não têm um Espírito Santo verdadeiro no seu interior. É raça, né? É morno, né? Tem que ser cuspido. Morno, raso, fica na superfície mesmo, não aprofunda muito, né? São diferentes das almas de oração, que em sua humildade alcançam o coração do Pai. O que está faltando aí é a humildade e saber que existe o Espírito Santo, que devemos recorrer a ele sempre que estivermos em oração, e não só por aparência, né? Vivem de aparência, essa é a grande realidade. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera,
ou a blasfêmia, ou a maledicência, a injustiça, etc. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se esforçarem muito para os corrigir. Sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora, dizem lá para consigo que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e que não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam ao sábado, pertence a confrarias do Santo Rosário ou do Escapulário ou às suas congregações, porque trazem hábito ou a cadeia da Santíssima Virgem, etc, etc, etc. Se alguém lhe disser que a sua devoção não passa de ilusão do demônio e de perniciosa presunção que os pode perder, não querem acreditar. Dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para condenação, que todos pecam, que não morrem, que não morrerão impenitentes, que um bom pequei à hora da morte é suficiente. E para mais são devotos de Nossa Senhora. Usam o escapulário, rezam diariamente, sem falha e sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra, e às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, e até jejuam. Para confirmar o que dizem e para ainda mais se cegarem, citam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro. Histórias verdadeiras ou falsas, isso pouco importa. Nesta se conta como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a vida tinham recitado orações ou praticado alguns atos de devoção à Santíssima Virgem. Ou ainda como a alma ficou miraculosamente no corpo até a confissão, ou obteve de Deus contribuição e perdão dos seus pecados no momento da morte pela misericórdia da Virgem, sendo por este modo salva. E estes falsos devotos esperam o mesmo. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Então é uma pergunta. Pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, traspassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se competesse a salvar por misericórdia essa espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e a ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? Então aqui está citando exatamente lá o primeiro tipo de devoto. Naquela citação que a gente não entende, é essa citação 98 aí, os devotos críticos que ouvem histórias, sejam falsas ou não, para justificarem seus atos. E é isso por hoje. Preciso dizer para vocês alguma coisa a mais. É um texto assim bem pesado, né? Ele não é um texto de fácil compreensão.
que precisa ser lido. Eu resumi aqui. Então, esses devotos presunçosos, eles escondem seu orgulho ou avareza, ou impureza, embriaguez, maledicência, tudo que é errado. Por trás de um escapulário, da reza de um terço, de um pequei na hora da morte, me salva, Senhor. Eles se escondem debaixo da devoção e dormem tranquilamente. Eles não se arrependem dos seus pecados. Eles acham que pela misericórdia tudo será salvo e eles também. E isso os levará à glória. Mas aí eles estão crucificando, maltratando, escaneando Jesus, como foi dito no último parágrafo. Então não é só rezar o terço, jejuar, servir a confrarias, assistir missas. Eles se entrelaçam. Os tipos de devotos que não seguem a verdadeira devoção, eles apresentam características incomuns. Aqui está dividido em 7, mas se vocês prestarem atenção, todos eles, os críticos, têm essa falsa impressão de que não se deve falar de Maria, rezar terço, fazer comentários, são orgulhosos, eles são donos da verdade. Os escrupulosos se justificam dizendo que não se pode honrar a Maria sem desonrar Jesus, que só Ele, Deus, que merecem a verdadeira devoção. Também está errado. Foi de Maria que Jesus nasceu, né? E aí ele está mostrando assim de uma forma não muito fácil, mas que a gente pode identificar aquelas pessoas que realmente estão seguindo a uma devoção verdadeira ou não. E podemos também tentar falar-lhes, trazer para o mundo que ofereça essa integração, né? A Santíssima Trindade, Jesus, Maria, levando ao Pai, as milícias celestes e tudo que a Santa Igreja nos permite fazer, e que eles, por pecado, por negligência, por todo tipo de falta de conhecimento, né? Ainda não conseguiram alcançar. E é isso. Estamos e estaremos sempre aqui. Que Deus abençoe a sua noite, a noite de todos nós. Tem alguém entrando aí, a Josi. Que Deus abençoe a nossa noite, que vocês estejam na paz do Senhor Jesus, debaixo do amor e da proteção de Maria, e até amanhã, tá? Porque eu não